Pointer. Que coisa é essa que faz com que estrelas da música como Madonna e Tina Turner gravem mantras em sânscrito e japonês? Que faz com que pilotos de Fórmula 1 larguem tudo e vão morar no campo? Que faz com que um padre se torne astrônomo e cosmólogo e um médico e professor se tornem monge zen budista? Literalmente eu não sei, até porque eu não sei como é que eu vim parar aqui. Pois é, certamente em vários momentos da nossa vida a gente se fez aquelas perguntas essenciais. Quem sou eu? O que a gente tem que fazer nesse intervalo entre vida e morte chamado vida? O que me faz me levantar da cama todos os dias pela manhã? O que acontece depois que a gente morre? E isso está ligado diretamente ao conceito de espiritualidade. Ou seja, a busca de respostas sobre coisas da vida, sobre o sentido da vida e a relação com o transcendente, que é aquilo que está realmente além de nós. Então, gente, para poder explicar como a espiritualidade ela é, sim, uma ferramenta de conexão interpessoal, eu peço licença, e não foi à toa que eu subi com uma xícara de café. Eu peço licença porque eu adoro café, pessoalmente. E há 20 anos eu não gostava de café. Se a gente for para o lado científico, né, as pesquisas falam que 90% das pessoas desse país tomam café. Professores, alunos, trabalhadores das mais diversas áreas, cientistas. Só da gente olhar as imagens do café, a gente consegue imaginar o cheiro. Só a gente falar a palavra café, a gente consegue ter ideia do cheiro. O que acontece é que também se estuda efeitos benéficos do café. Café, ele melhora a cognição, né? Ele melhora os pensamentos, ele nos ajuda a pensar. E também se estuda efeitos maléficos do café. Se estuda, né, efeitos como azia, como insônia. Se falou até que café causa câncer, em algumas situações. E até se estuda a dose letal de cafeína. Então, por isso, há 20 anos, quando eu era estudante de medicina, lá pelo 2º ano, antes de sair da casa de um pastor evangélico e de uma dona de casa católica praticante, para tentar me aventurar em pelo menos 4 a 5 vivências espirituais diferentes até esse presente momento, eu evitava café, eu odiava café. Só que eu quero falar de algo mais sutil, porque isso é apenas um detalhe cientificista, né? É querer explicar a realidade que a gente vive com correlações e causalidades. Tem algo mais sutil. Quando a gente fala do café, tem o grão do café. Então, para a gente pensar no grão do café, para poder ter tido café, a gente teve que ter tido o grão, teve que ter tido a água, a chuva, uma pessoa que se fez perguntas essenciais sobre a vida, assim como eu me fiz, como eu me faço até hoje, que plantou o café. Outro grupo de pessoas que se fizeram perguntas essenciais sobre a vida, que colheram café. Outro grupo que torrou o café, que achou o ponto de torra do café. Outro grupo que moeu o café. Mais um grupo de pessoas que se fez perguntas sobre a vida e não sabiam muitas vezes o que estavam fazendo ali, assim como eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Elas controlaram a qualidade do café. Outro grupo ensacou o café. Outro grupo empacotou, transportou, alguém comprou, trouxe e teve uma pessoa que me alcançou o café. Ou seja, para esse café existir, teve que ter tido chuva, teve que ter tido sol, teve que ter tido solo, e um conjunto de pessoas que se fizeram várias perguntas até esse café chegar a esse presente momento. Ou seja, o grão de café, assim como nós mesmos, somos o conjunto de causas e condições até esse presente momento. Sem julgamento, sem categorias, as coisas acontecem. Elas são assim. Para o café ele ter sido café, tiveram que ocorrer todas essas cadeias de sucessões de acontecimentos, essa cadeia invisível de pessoas até que eu nem conheço, até o café ter chegado aqui. A grande questão é que
a gente acaba, muitas vezes, atropelando alguns aspectos da nossa vida, quando a gente pensa em causas e condições, e a gente acaba gerando uma coisa chamada meta-emoção. Ou seja, a gente gera emoção a partir de emoção. A gente se angustia quando vê alguém chorando, se angustia quando ouve alguém tossindo, e aí começa, às vezes, a emitir julgamentos. Aquela moça lá está entediada, sai do celular. Aquele lá está dormindo. Não, 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 não faz isso. Então, a gente começa a criar emoções a partir de emoções. E a gente acaba colocando a emoção em cima de emoção e acaba querendo, a partir da minha emoção, julgar as emoções do outro. E a gente faz uma coisa de menos, que é essencialmente ligada à espiritualidade, chamado metacognição, que é apenas observar os pensamentos. O café, para ele chegar aqui, teve uma cadeia de acontecimentos. Tudo bem que tiveram pessoas que se fizeram várias perguntas sobre a vida. Mas o grão de café em si, ele não ficou com a consciência se ele, por si só, está bom ou está ruim, ou está frio ou está quente. Quem acaba fazendo isso é a gente. A gente aprende, acaba, no fim, a não observar os pensamentos. Sendo assim, gente, se café e água, ele precisa de sol e água, e nós precisamos de sol e água, talvez chegue à conclusão que nós somos plantinhas com emoções complicadas. Sendo assim, ciência e espiritualidade, elas não se opõem, elas não estão em polos opostos de um ringue. Até porque, gente, se a gente pegar, por exemplo, a teoria do Big Bang, aquela superexplosão que criou o universo, ela está descrita há milhares de anos na cosmogonia da religião hinduísta. E ela foi criada e descrita por um padre chamado Georges-Édouard Lemaitre, um padre católico, que estudou e descreveu. Ele é o padre astrônomo e cosmólogo do início da nossa conversa. E ele disse a vida inteira, no início do século passado, que a sua fé e as suas pesquisas não se sobrepunham uma à outra. A espiritualidade como ferramenta de conexão, ela parte de vários pressupostos. Simples mesmo. Primeira coisa, ela é tipo cartão de banco. Ela é direta, pessoal, intransferível. A jornada pela qual eu passei por 4, 5 religiões até chegar no budismo, talvez encontrar como aquilo que fez sentido, é direto, é individual, é único. É intuitivo, ou seja, a gente vai literalmente aprendendo a ler sinais ao longo da vida. A gente observa. As 4 estações estão aí. Tem dias que chovem, tem dias que fazem sol, e a gente tem que aprender a observar isso e aprender a fluir com isso. É afirmação e sentido de vida. A espiritualidade não necessariamente tem que estar ligado com o sistema de crenças. Não mesmo. A gente só coloca seres divinos em cena se a gente quiser. O mais importante é a gente entender aquilo que me afirma e me faz sentido de vida. Precisa de ferramentas específicas. Uma delas, eu gosto de chamar, que é a humildade cultural, que isso é um processo de uma vida inteira de autorreflexão, autocrítica e avaliação das relações desiguais que existem no mundo. Nós somos diferentes. Eu saio do lugar do dizer, eu sei o que sente uma mulher, por exemplo, para dizer, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Vamos construir isso juntos. E a humildade cultural, ela permite, entendendo a diversidade cultural que existe no mundo, ela me permite viver uma coexistência pacífica. Isso é extremamente espiritual. Eu não preciso de sistemas de religiões ou livros sagrados para isso. Eu ainda tenho uma segunda ferramenta, que é a escuta compassiva. A gente é soterrado por informações, né? O pessoal das comunicações falam que a gente chega a absorver 1 trilhão de informações por dia. Redes sociais, música, outdoors, informações em salas de aula. Mas o que acaba acontecendo é que dificilmente a gente para a escuta. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente para e se diz que faz aquela dita escutativa? A gente está ouvindo, mas já está partindo de uma coisa. Eu duvido que eu não concordo com o que ele está falando. E a escuta compassiva, ela é uma ferramenta onde eu deixo de lado as minhas impressões, as minhas projeções, e eu escuto, sem deixar de lado a compaixão. E compaixão aqui eu leia-se como empatia em movimento. É algo que vai
além apenas do dar o tapinha nas costas e falar, eu te entendo. Na verdade o que mais eu posso fazer por ti? E é sem as minhas pressuposições, porque o que a gente acaba fazendo muitas vezes é que a gente projeta demais, analisa demais, sobreutiliza demais a mente e tem paciência de menos. Bom, alguém poderia ter perguntado, por que essa conversa não foi sobre chá? Eu não gosto de café também. Eu, há 20 anos, odiava café e hoje em dia eu adoro café. A gente pode falar sobre chá também. Existe um monge vietnamita maravilhoso chamado Thich Nhat Hanh, que ele fala algumas coisas sobre chá. E ele fala, uma das reflexões dele, ele fala que, por exemplo, quando eu sirvo chá, todo objeto da minha atenção e concentração estão no ato de servir o chá. Quando eu tomo chá, minha mente não está no passado nem no futuro, nem está com os meus projetos. Está simplesmente ali. Insight não é algo muito distante. O nirvana, gente, que se fala que Buda alcançou quando sentou a iluminação, não é algo que está do outro lado do arco-íris. Ele não viu pote de ouro. Ele simplesmente teve um despertar e ele achou. E algumas coisas na vida fazem sentido para mim. Que é mais ou menos a busca que eu tenho e que, de novo, eu continuo não fazendo a menor ideia do que eu estou fazendo aqui. Então, o que acontece é que o Thich Nhat Hanh falava que, dentre outras coisas, ontem teve uma nuvem e hoje tivemos o chá. Isso ele chama de interser. Interser, a gente fala que as coisas não existem por si só. As coisas, elas coexistem, né? Eu poderia dizer que num grão de café está contido todo o universo, porque inclusive tem DNA no café, como tem DNA em nós. Mas eu vou um pouquinho além, ser um pouquinho mais audacioso e trazer um conceito que eu chamo de interviver. A gente não só interé, eu saio desse lugar do eu sou e a gente intervive. No meu caso, eu sou médico de família, eu sou professor, eu sou monge zen budista e eles intervivem em mim. Mas isso também vai além, porque o interviver são as marcas e impressões que eu deixo nas pessoas e que marcas e impressões que as pessoas deixam em mim. Quando eu passo no corredor e emito um sorriso ou emito um simples bom dia. Isso é interviver. Interviver, a gente acaba exatamente cruzando as nossas vidas de maneira que pai e mãe só são pai e mãe porque existem filhos e vice-versa. Professores são professores porque têm os alunos. Então, a gente é mais do que apenas ser, a gente vive. E a gente não só convive, a gente intervive. A gente causa impressões nas pessoas e as pessoas nos deixam impressões. Com sorrisos, até com expressões faciais. O grande desafio talvez seja ser como um grão de café, um pouquinho mais neutro, e não entrar em sofrimento ou querer fazer meta-emoção em cima disso. E assim, gente, por fim, não se preocupem caso a gente não ache o manual de instruções dessa coisa chamada vida. Porque a vida, ela não cabe no meme. A vida não cabe no currículo. O que eu teria a dizer a vocês sobre espiritualidade e conexões é: tomemos um café, ou chá, ou qualquer outra bebida, e intervivamos uns com os outros. Olho no olho, e com toda a inteireza de ser, poder fazer escutas compassivas. Mais do que ouvir falar, eu discordo de vocês. Mais do que eu sei o que você sente. Na verdade, o lugar do não saber é muito maravilhoso. Por isso que existem alunos em escolas, em universidades, pessoas que nos ouvem e que a gente possa ouvir. Que a gente possa, então, interviver mais. Eu sou imensamente grato a vocês por intervivermos. Muito obrigado.